Boa tarde, boa noite para todo mundo que está chegando. Gosto assim, gente, quando já chega um tanto de gente uma vez, o pessoal já chega com a câmera aberta. O seu Irota tá frio aí em São Paulo, hein, seu Irota? Tá todo encapuzado aí. O Elvisney também está passando frio ali. Tá vendo? A gente adivinha até o clima dos países, né, gente? Pelo vídeo. Então, por favor, gente, abram as suas câmeras. Hoje os oradores estão carentes, falaram que gostariam de ver todo mundo nos olhos. Então, vamos nos permitir aquele reforço. Não precisa de perfume, não se preocupem, né? E é isso, né? A gente vai para o nosso quarto dia de encontros. Hoje a gente é recebido por Angola, então assim vai ser um dia, uma noite muito especial. Aqui no Brasil a gente ainda está na tarde, mas no restante a gente já está à noite. Cabo Verde, Guiné, Angola e Portugal, além, né, de outros países que têm participado, que têm frequentado aqui com a gente, como Moçambique, São Tomé e Príncipe, Espanha, Estados Unidos. Então sejam todos e todas muito bem-vindos. E hoje a gente tem um tema bem legal, que é o outro, né? Cuidar do outro através do meu trabalho, também inspirado na Fratelli Tutti. E é importante dizer, né, que o trabalho ele se manifesta das mais diversas formas. Então, nós podemos ter empresários, nós podemos ter religiosos, nós podemos ter donas de casa, onde cada um aí no seu trabalho consegue cuidar muito bem do outro. Então, hoje a gente vai receber a Angola falando desse tema, que é, né, um tema tão precioso, tão importante. E quero convidar todo mundo também, aqui aproveitando que a Marta já puxou a fila, para também darem o seu boa noite através do chat, mandarem de onde que vocês estão falando, porque a gente ainda está recebendo mais algumas pessoas entrando, então a gente dá mais um minutinho para o pessoal entrar, e enquanto isso aqui, eu já vou apresentando para vocês, enquanto vocês se apresentam, o nosso orador de hoje. O nosso orador é o professor Felipe Coelho. O professor Felipe, ele é uma pessoa que se doou bastante, né, nessa preparação, a gente teve contato. Ele é casado, pai de 2 filhos, tem um filho músico e um filho programador, é mestre em desenvolvimento e cooperação internacional pelo ISEG, que é o Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa, onde ele também fez a licenciatura em economia. Ele fez ainda na Inglaterra o Cambridge Advanced Program on Rethinking Development Economics, e sair do português já pular para o inglês assim, hein, Filipão? É investigador e membro da direção do Centro de Estudos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católica Portuguesa, onde ele também já foi coordenador e professor da pós em estudos africanos e desenvolvimento. Ele também é autor de livros, ele escreveu o livro Sistemas Financeiros e Desenvolvimento Econômico, Angola no Contexto Africano. Foi CEO da Fortaleza Seguros, do Semanário Sol e do BCA, banco detido na época pelo Barclays Bank, em Angola. Foi consultor do Banco Mundial e do Centro de Desenvolvimento da OCDE em vários projetos nesse país e também foi membro da primeira Comissão Internacional da Economia de Comunhão e participa ativamente da Economia de Francisco. Quando ele me mandou o currículo, ele falou, vê aí o que você acha mais importante falar. Eu não consegui tirar nada, né, gente? Porque o cara tem um super currículo. Então, assim, Felipe, boa noite, professor. Muito obrigado porque você está aqui. É um prazer, uma honra para nós poder, com certeza, te ouvir essa noite. Então, assim, quero, né, reforçar aqui a nossa gratidão pelo seu sim, de compartilhar com a gente a sua história, o seu conhecimento, e os 20 minutos para você se apresentar são seus. Fique à vontade, precisando, nós estamos aqui. Ok, Mateus, muito obrigado. Para eu cumprir os 20 minutos, por favor, quando eu estiver ali nos 15, me avisa, não tenha problemas de me interromper. Mas, de qualquer das maneiras, eu sinceramente mandei essa bio porque não estava com tempo e fiz só o copy-paste, mas você deixou ficar mal porque não. Eu penso que o mais importante de tudo isso é dizer que tenho muito orgulho num pilar grande da minha vida, que é a família,
e noutro pilar que é o empenho no social como cristão, e o resto é mais, pronto, circunstâncias da vida e é superficial. Dito isto, obviamente dizer-vos primeiro que tudo que falar de uma encíclica, seja ela qual for, muito mais a Fratelli Tutti, que é uma encíclica também de uma dimensão bastante ampla, em 20 minutos é uma tarefa complexa, não é? E, portanto, eu optei por fazer uma coisa, até porque devo também fazer essa declaração, que não sou propriamente um especialista em encíclicas ou um estudioso da doutrina social da Igreja, como campo de foco dos meus trabalhos, e, portanto, optei por seguir o seguinte, que é esta encíclica, a par também da Laudato Si, são duas encíclicas que inspiraram e informam muito daquilo que tem vindo a ser todo o processo da economia de Francisco. Portanto, como nós estamos num curso sobre a economia de Francisco, para este grupo maravilhoso que somos todos nós falantes de língua portuguesa por este mundo fora, vou tentar realçar, tirar uma ou duas ideias força importantes da Fratelli Tutti, fazer a ligação com a economia de Francisco e, em particular, com uma ou outra das aldeias que está a fazer um trabalho mais ligado com esta temática, e de forma a que possamos sair, ajudar, espero poder fazê-lo, a sairmos com duas ou três ideias força sobre isso e sobre como é que podemos transpor isso para a nossa vida. Como disse o Mateus muito bem, o mais interessante é que com este empenho como cristãos, e mesmo com pessoas de outras religiões, que eu diria que se há uma das ideias fortes desta encíclica, tem muito a ver com este diálogo a 360 graus, e esta expressão de que somos todos irmãos, não é? Que é precisamente o que quer dizer a tradução do Fratelli Tutti, faz com que todos nós sejamos cristãos, católicos, de outras religiões, ou mesmo não tendo nenhuma referência religiosa, tendo este algo dentro, somos e seremos capazes de tratar deste tema, que é o cuidar, do cuidar do outro, em particular no quadro do nosso trabalho. E esse trabalho, tanto pode ser numa empresa, numa grande empresa, numa empresa familiar, como pode ser o trabalho que eu faço em casa, ao cuidar dos meus filhos, ou ao cuidar dos meus pais, dos meus avós, etc. E, portanto, é um bocadinho este o quadro de partida. Antes de entrar especificamente num ou dois aspectos da encíclica, eu começaria só por fazer aqui um bocadinho... Primeiro dizer que eu não estou a falar de Angola, com grande pena minha, não é? Porque eu normalmente tenho estado entre Angola e Portugal. Neste momento estou em Portugal. Grande pena minha, porque só dizer-vos que hoje tem estado por estes dias o Dom Tolentino Mendonça, o cardeal Dom Tolentino Mendonça, e hoje celebrou uma missa em Luanda, na qual eu gostaria muito de ter estado presente. Mas isto é também uma característica deste povo de língua portuguesa que somos, e que, só por curiosidade, eu só hoje é que fiquei a saber que ele viveu 9 anos em Angola. A sua infância passou ali, só para dar essa nota. Nesse sentido, eu pedi à Carminho, só para, começando um bocadinho pela questão da economia de Francisco, todos já saberão, mas relembrar que a economia de Francisco, para além do evento que aconteceu, e que resultou do convite do Papa, do desafio que o Papa lançou aos jovens, teve uma metodologia que foi criar 12 aldeias, 12 vilas temáticas. Se a Carminho puderes ir baixando, correndo, e uma que é a parte de finanças e humanidade, que por sinal é onde participa o Mateus, outra o negócio em transição, o CO2 da desigualdade,
por aí abaixo. Não vou estar aqui a repetir os nomes, mas só para dizer que dessas 12 aldeias ou vilas temáticas, aquilo que foi o desafio que o Papa lançou foi que não fosse um evento, mas fosse de explotar processos. E esses processos de criar, de repensar a economia em que vivemos, sobre estas 12 focos, têm-se vindo a desenvolver e portanto, a Carminho parou aqui nesta aldeia que é o trabalho e o cuidado, e essa vai ser uma das aldeias, o trabalho que se desenvolveu no âmbito desta vila, que eu vou referir pelo menos um exemplo em concreto que é muito interessante também para a nossa reflexão. E aqui o que vem, isto é o site oficial da Economia de Francisco, é que estas vilas têm estado a desenvolver todo um trabalho, e há aqui uma parte onde aparecem do lado direito as propostas que cada uma delas está a desenvolver. Essa ainda não tem aí, pelos vistos, para coisas, mas há uma outra que é mais abaixo, se não me engano, que se conseguires abrir, é essa mesmo. Só porque dá uma ideia muito em concreto de que, digamos assim, não foi um encontro que aconteceu todo muito interessante, que era para ser presencialmente em Assis, mas depois foi online pelas circunstâncias, e têm saído ideias concretas que vão gerando a mudança. Entrando agora um bocadinho mais diretamente no nosso tema, eu diria que gostava só de ler aqui, fazer uma breve citação, e aí, Carminho, poderíamos deixar os slides, fazer aqui uma breve citação do que o Papa disse já no final do encontro, relativamente ao trabalho desenvolvido nestas 12 vilas, e que tem um bocadinho a ver com algo que ele refere na própria Fratelli Tutti e em outros locais. E o Papa diz, dirigindo-se aos jovens, experimentastes a tão necessária cultura do encontro, que é o oposto da cultura do descartar, que está na moda. Esta cultura do encontro permite que muitas vozes estejam ao redor da mesma mesa para dialogar, pensar, debater e criar de uma perspectiva poliédrica as diferentes dimensões e respostas aos problemas globais que dizem respeito aos nossos povos e democracias. Nunca esqueçamos que o todo é mais do que a parte, sendo também mais do que a simples soma delas. Isto é algo que o Papa dirigiu aos jovens e que consta da Fratelli Tutti, ou seja, o Papa, realmente uma das ideias fortes da Fratelli Tutti é precisamente esta ideia de que devemos olhar para o mundo e para a diversidade do mundo nesta perspectiva poliédrica, ou seja, que não é faz mais sentido valorizarmos aquilo que estarmos abertos a esta cultura do encontro, ou seja, compreender bem o que o outro, por mais diferente que seja, de um outro país, de uma outra região, etc., tem para me enriquecer, e o que eu próprio tenho também que pode gerar este enriquecimento recíproco. E que, portanto, desta forma podemos valorizar mais o todo do que a nossa parte, porque nós, infelizmente, vivemos num mundo, e mesmo com a questão da pandemia, eu já vou referir um bocadinho isso a propósito de um outro conceito que gostava de trazer relacionado com a Fratelli Tutti. Vivemos muito todo o problema da reação ao diferente, né? Com as migrações, mesmo com a própria pandemia, toda a ansiedade que nos gerou toda uma rejeição do outro, uma certa vivência do medo, e o Papa desafia-nos exatamente a fazer o contrário nesta encíclica. Outra ideia forte desta encíclica, e eu aqui não resisto, vamos lá ver, estas apresentações, como são feitas por este meio telemático, dá quase a ideia de que podemos andar a fazer cá um intervalo de publicidade. O que eu quero só mostrar é que
Este é um trabalho, foi um livro que foi publicado agora em maio aqui pela Universidade Católica Portuguesa, no qual eu tive a sorte, dizer-vos que tive a sorte de escrever um artigo a 4 mãos com o João Pedro Tavares, que é o presidente da ACES, que é a Uniapac cá em Portugal, não é? Que vocês todos conhecem, e foi uma experiência de cultura do encontro entre nós também sobre como escrever. Mas não é sobre esse artigo, há algumas ideias que eu vou expor que têm a ver também com essa reflexão que fizemos juntos, mas eu vou só socorrer-me aqui de uma referência que um dos autores fez, que por acaso é vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, e que ele faz um artigo muito simples, ou pequeno, porque se foca num aspecto fulcral da encíclica Fratelli Tutti, que é o capítulo 2, e que é muito marcado com a parábola do bom samaritano, ok? Que todos nós conhecemos. Que no fundo é aquela circunstância em que o levita e o sacerdote passam antes e veem alguém que tinha sido assaltado e espancado pelos salteadores e continuam o seu caminho, e é um samaritano que para, que cuida dele e neste artigo o vice-reitor faz uma referência que me tocou muito. Ele diz: não esqueço, conheço-a desde a minha adolescência, a homilia de Martin Luther King, que cito de cor, dizia ele. O sacerdote, isto cita a homilia do Luther King, o sacerdote e o levita terão pensado: o que será de mim se me aproximar dele? Ao passo que o samaritano terá pensado: o que será daquele homem se eu não me aproximar? E aproximou-se e cuidou dele. Fiquei um bocadinho arrepiado agora ao ler, porque é realmente muito, muito forte perceber que quantas vezes nós, no dia a dia, pela estrada, etc., mas no nosso trabalho, nos deparamos com circunstâncias que se calhar podem não ser tão extremas como esta circunstância de alguém que foi espancado e que, portanto, está ali caído por terra, mas que é alguém que precisa do nosso cuidado. Pode ser um cuidado mais material, pode ser um cuidado mais emocional, mais espiritual, e, portanto, esta parábola, que de resto realça também um aspecto que é muito focado na Fratelli Tutti, que tem a ver com o tema das migrações, não é? E que é uma situação problemática. Todos nós assistimos às notícias e vemos o drama dos refugiados que atravessam o mar Mediterrâneo e para chegar à Europa em condições terríveis e de facto depois todo o processo de alguma reação que existe relativamente a essas ao acolhimento dessas pessoas. E o Papa nisto é mesmo muito quer dizer, pragmático e assertivo, digamos assim, na forma e na mensagem que ele nos transmite sobre a importância de nos acolhermos reciprocamente e como todas as nossas sociedades são mais ricas por via de todo este processo. É uma pena, e é referido isto na encíclica, que os países de origem de quem imigra ou de quem tem que fugir da guerra. Eu, por exemplo, eu sou angolano-luso porque aos meus 10 anos os meus pais tomaram a decisão de abandonar Angola porque estava em guerra e foram para um país com 6 filhos que não conheciam, nunca lá tinham estado, não conheciam ninguém. E devo dizer, em abono da verdade, porque eu acho que isto também é uma cultura, esta cultura do acolhimento, eu acho que é uma cultura que tem bastante a ver também com as culturas dos povos de língua portuguesa. Não quer dizer que somos os únicos. Quero dizer que também por experiência própria vivi uma experiência interessante desse acolhimento. Passei algumas situações de discriminação, mas não é... O que eu recordo mais foi todo o processo que foi capaz de ser feito. Mas o que é certo é que, hoje em dia,
em muitas circunstâncias, também porque a própria sociedade do consumo, etc., se foi fechando muito mais sobre si própria. Este tema é um tema muito problemático e o Papa põe o dedo na ferida. Não só põe o dedo na ferida, como recordamos todos que foi dos primeiros, que um dos primeiros atos do seu, quando depois de ter começado o seu magistrado, foi ir à ilha de Lampedusa, ir a Lampedusa e estar e acolher aqueles imigrantes. E, portanto, termino aqui esta parte ligada a este capítulo que eu diria que é crucial, e se tivermos que tirar uma ideia, sair daqui com uma ideia força sobre a Fratelli Tutti, eu diria que é esta, que é aquilo que a parábola do bom samaritano nos ensina e que é descrita de uma forma muito interessante pelo Papa no capítulo 2 da Fratelli Tutti. Este artigo que referi há pouco termina com esta frase: diz: hoje é a hora da verdade, diz o Papa Francisco. Existem simplesmente dois tipos de pessoas: aquelas que cuidam do sofrimento e aquelas que passam ao largo. Aquelas que se debruçam sobre o caído e o reconhecem necessitado de ajuda, e aquelas que olham distraídas e aceleram o passo. A alternativa é radical. Vai e faz o mesmo tu também. Agora somos nós. Termina assim este artigo do vice-reitor. Faço, só para fechar o livro, libertar-me do livro, faço só uma ligação rápida aqui, interessante também, porque, quer dizer, quando falávamos um bocadinho também no grupo de Angola sobre a preparação deste dia, dissemos assim, gostávamos era de ter um especialista africano em doutrina social da Igreja, a olhar para a Fratelli Tutti a partir do sul do globo, não é? E nós, com grande amizade e respeito que eu tenho e gratidão que eu tenho por Portugal, e porque eu tenho a dupla nacionalidade, e portanto se me perguntarem, tenho o coração sempre balançando de um lado para o outro, mas à exceção de Portugal, que está no hemisfério norte, mas que eu diria que é dos povos ocidentais que mais perto e mais próximos do sul, e que tem uma capacidade de ser tradutor de culturas e de se aproximar das realidades dos países do sul. E eu já estive e vivi um bocadinho em mais do que um país de diferentes espaços de colonização, digamos assim, e sinto uma diferença substancial naquilo que foi a interação dos portugueses connosco. Mas dissemos, era bom, não sou eu esse especialista, mas até por sugestão de alguém, fui rebuscar uma coisa que é um tema que é o conceito de Ubuntu. Não sei se vocês... Isto é um conceito que vem das raízes ancestrais da África subsaariana, e que este conceito significa eu sou porque tu és. Ou, numa outra verbalização, eu só posso ser pessoa através das outras pessoas. E este foi este conceito que inspirou muito o Nelson Mandela, o Desmond Tutu, na sua extraordinária peregrinação em busca da nação arco-íris, como é chamada também a África do Sul. E aqui leio só uma citação, de duas citações rápidas e avanço. Mateus, como é que estou de tempo já agora? Você tem 1 minuto e meio, mas pode concluir. Eu vi que você já está caminhando aí. Pronto. Então é isso mesmo. Vou concluir. O Desmond Tutu dizia: não podes ser humano por ti próprio, sozinho. És humano através da relação. Tornas-te humano. Isto é fantástico, porque na realidade somos feitos para esta delicada rede de interdependência, diz a palavra toda completa, e depois 2 pontos, inter-dependência, sublinhando. E por conseguinte, ser completamente autossuficiente e, de facto, ser sub-humano. Eu preciso de ti para que eu seja eu. Necessito que tu sejas em plenitude. Fomos feitos para a complementaridade. E reforça, no fim, o Ubuntu diz-nos que não és humano porque pensas. És humano porque participas em relações.
Mateus, eu vou pedir um extrazinho pequenino, só para terminar com uma ideia, que agora já estou livre de tudo aquilo que possa ser uma ou outra citação, e que é basicamente a seguinte: a aldeia do trabalho e do cuidado tem em marcha uma iniciativa muito interessante e que eu vou apresentar sinteticamente. Baseia-se todo um trabalho que uma professora canadiana que se chama Jennifer Nedelski, que tem vindo a desenvolver, e basicamente ela está mesmo para lançar um livro agora pela Oxford University Press, que se chama A Part-Time for All, ok? Care Manifesto. Portanto, um manifesto do cuidado, e a ideia parece tipo um ovo de Colombo, porque a ideia, obviamente, não é simples de implementar, mas é interessante e toca a alguns aspectos ligados também à nossa vida nas empresas. É isso que eu queria sublinhar. Que é, ela diz, se nós, em vez de trabalharmos 40 ou 50 horas de trabalho por semana, por que não fazemos uma realocação de, por exemplo, 10 horas, e ela sublinha realocação, não no sentido de redução do horário de trabalho para eu ir descansar, mas uma realocação, ou seja, eu pego nessas 10 horas e que deixo de fazer o chamado trabalho normal, porque de resto o mercado de trabalho também tem aqui uma grande dicotomia, que é o tal trabalho normal é aquele que normalmente é pago e é valorizado. Todo aquele trabalho que nós fazemos de cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, dos nossos pais, avós, é subvalorizado. E mesmo para aquelas pessoas que fazem isso como um trabalho remunerado nas instituições de acolhimento de crianças ou de idosos, é um trabalho normalmente pouco remunerado e pouco valorizado. E, portanto, ela diz que desafia-nos a desenvolver uma iniciativa que seja fazer essa realocação de horas, que permitiria, de alguma maneira, que eventualmente houvesse menos desemprego, porque se o volume de trabalho que era necessário fazer implicava as tais 40 ou 50 horas, e se alguém reduz, mais pessoas podem ir fazendo esse trabalho normal das empresas, mas toca depois uma última ideia, que é com essa termino, que é, com isso, todos nós conseguiríamos ter uma muito melhor noção do que é e da importância do trabalho do cuidado. Porque ela diz que é óbvio que muitas vezes, e houve alturas que pela minha vida executiva vivia, digamos assim, a trabalhar 50 horas por semana. E se calhar aquilo que havia para cuidar, mesmo dentro do meu núcleo familiar, eu se calhar pensava, eu tenho dinheiro e pago. E, portanto, o que a Jennifer diz é que muitas pessoas, especialmente quem tem um trabalho muito intenso, não têm noção nenhuma, ela usa a expressão forte, são ignorantes naquilo que é o trabalho do cuidado. E, portanto, esse reajuste, inclusive, faria crescer a sua humanidade, porque teriam uma melhor capacidade de compreender o quão difícil e o quão importante é o trabalho do cuidado. E pronto, termino, desculpem lá ter passado o tempo previsto. E obrigado pela vossa atenção. Carminho, se calhar tens dado som ao Mateus. A imagem da Carminho está parada, né? Mateus, ela levou a sério para me dar mais tempo a minha. Isso, obrigado, Manuel. Acho que a Carminha teve um problema de conexão, gente, bem na hora. Obrigado aí. Obrigado, viu, Felipe, pela sua apresentação. É realmente muito necessário esse olhar, né, esse cuidado, essa inspiração, tanto do dia a dia quanto do Papa que você trouxe, são inspirações necessárias, né, da sociedade do cuidado. O nome do livro aí é bem apropriado, e Ubuntu, né, mas eu também conheço um pouco dessa
pode chamar de filosofia, é uma filosofia muito de nos conectar, né? Eu gostei da expressão que você citou do Papa, de que não basta a gente se somar, né? Não é só somar um e o outro, é, na verdade, a gente realmente se juntar. Então, que a gente consiga fazer isso e que a gente consiga fazer isso hoje, né, gente? Então, já vou passar aqui diretamente para a segunda parte do painel, para a gente passar para a apresentação dos nossos outros oradores convidados, e sempre incentivando a turma aí da câmera fechada, que quiser dar um oi, dar um tchauzinho, dar um sorriso para a gente, vocês são muito bem-vindos. E nessa segunda parte a gente busca trazer exemplos mais práticos, realidades locais, realidades dentro do trabalho, dentro do ambiente em que cada um vive, dentro da família, enfim, formas que esses testemunhos de fato sejam aplicados até para que eles sirvam de fato de inspiração com esse tema de hoje, que é como cuidar do outro através do meu trabalho. E o primeiro que a gente vai receber, ele é de Portugal, é o Manuel Barbosa. Manuel é esse jovem, casado, pai de 3 filhos, né, Manuel? É Médico. verdade. Isso, trabalha na Cuidados Paliativos, no Grande Porto, participante também, membro da Uniapac Portugal, na sede Next. Então, assim, Manuel, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, eu. E fique à vontade se precisar de algo, né? Estamos aqui, seus 10 minutos já são seus. Fique à vontade. Obrigado, Mateus. Obrigado pelo convite, obrigado à SES também pelo convite, obrigado a todos por estarmos aqui. E muito obrigado pelo convite para vir partilhar o que é que eu faço no meu trabalho, principalmente nos cuidados paliativos. Tem-se falado cada vez mais em cuidados paliativos, mas muitas vezes há algumas falsas crenças do que são os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são cuidados de saúde, não é? Muitas vezes há aquela ideia um bocado a menosprezar que os cuidados paliativos é só passar a mão pelo doente quando ele já está a morrer. Não, os cuidados paliativos são cuidados ativos, nós fazemos coisas ativamente, são coordenados entre vários participantes, era um bocado sobre isso que eu gostava de falar hoje, e globais, ou seja, olham para o doente e para a família de uma forma holística. São feitos por equipas específicas, não é? Há muita formação envolvida nisto, aos doentes, e não só doentes, não é? Doentes e o seu contexto, doentes e famílias que estejam numa situação de sofrimento, pronto, e agora é a parte que as pessoas já associam melhor, de uma doença que realmente seja incurável, ou grave, ou que esteja numa fase mais avançada, ou progressiva. Com o objetivo, e aqui é que já há uma nuance, não tanto de cura, não é? Infelizmente neste tipo de doenças, mas de promover o bem-estar, a qualidade de vida, prevenindo e aliviando sintomas físicos, claro, em primeiro lugar, mas também psicológicos, sociais e quando temos a sorte de chegar lá, também espirituais. A minha equipa é uma equipa pública do Sistema Nacional de Saúde, aqui em Portugal. Estamos inseridos nos cuidados de saúde primários, na primeira linha, naqueles que estão mais próximos da comunidade, e neste momento só fazemos mesmo atividade domiciliária, só vamos ao domicílio das pessoas, o que é uma atividade, pelo menos nos médicos, às vezes um bocado aterradora, não é? Porque as barreiras estão invertidas, ali a relação de poder está completamente invertida. Quando nós estamos no nosso consultório, sossegados, protegidos, escudados, não é? O doente tem, primeiro de conseguir marcar uma consulta, depois tem de passar pela segurança, depois tem de passar pela fila para o administrativo, depois ainda vai ao gabinete da enfermeira, e depois quando chega finalmente ao nosso gabinete, já vem extenuado, e estamos nós atrás da secretária, com uma bata, com toda a parafernália, a dizer, eu estou aqui, tu estás aí, e só tens 7 minutos, por isso despacha-te. Quando nós vamos ao domicílio, somos nós que estamos a entrar na boca do lobo, não é? Invertem-se as relações, e eu adoro, não é? Porque estamos a ver o doente e a família no seu ambiente real, onde eles são verdadeiramente mais eles. E o trabalho no domicílio também é um bocado sem rede, não é? Nós temos de ter muita criatividade, porque embora os processos terminais sejam comuns, não é? As doenças são as mesmas, quer uma pessoa esteja em casa, quer esteja no consultório, quer esteja no hospital, no contexto de domicílio temos desafios únicos e ainda mais personalizados, não é?
Eu também costumo dizer logo no primeiro domicílio que, pronto, as pessoas estão no processo terminal, vão morrer no domicílio, mas também não pode ser a qualquer custo, não é? Primeiro é preciso querer, e há pessoas que não querem, por isso essas não são para nós, não é? É preciso poder, é preciso ter uma retaguarda, uma família ou cuidadores que efetivamente prestem os cuidados. Nós somos uma equipa consultora, fazemos uma consulta. A única diferença é que em vez de irem ao hospital, ao centro de saúde, vamos nós lá. Por isso o trabalho não é, nós damos um apoio, e é preciso conseguir, porque infelizmente neste tipo de doenças, apesar de toda a parafernália que nós conseguimos pôr em casa, muitas vezes não dá, e o doente, não estando confortável, não vai ficar em casa também a qualquer custo. Mas mais do que me centrar no doente e na família, que numa primeira abordagem é simples ver, não é, onde é que isto pode tocar com a economia de Francisco, com a Fratelli Tutti, e até com a parábola do bom samaritano, porque não pode ser possível viver indiferente à dor dos outros. O que eu gostava mais de partilhar é todo o trabalho que nós fazemos por trás, não é? A equipa onde estou inserida é uma equipa multidisciplinar, com médicos e enfermeiros. Supostamente também deveríamos ter connosco psicólogos e assistentes sociais, e estamos a trabalhar para isso, mas as equipas de cuidados paliativos abarcam quase qualquer pessoa que nos possa ajudar, não é? Fisioterapeutas, animadores socioculturais, animadores espirituais, porque o trabalho, mais do que multidisciplinar, é mesmo transdisciplinar, ou seja, todos os elementos da equipa têm uma formação de cuidados paliativos comum, não é? Que normalmente é uma pós-graduação, um mestrado em cuidados paliativos, mas depois cada um com a sua formação de base, um é médico, um é enfermeiro, um é psicólogo, etc., e também com a experiência de vida de cada um, desenvolvemos estratégias conjuntas para a resolução dos problemas na equipa que não são da equipa, são de todos, não é? E verdadeiramente as vantagens do trabalho em equipa sobrepõem às dificuldades que numa equipa multidisciplinar, e então com grupos profissionais diferentes, pode haver sempre. É mesmo aquilo de cada um põe os seus dons a render e todos se complementam. E mais que a fadiga, muitas vezes quando falo com pessoas, mesmo médicos de outras especialidades, é como é que conseguem trabalhar em cuidados paliativos? Deve ser duríssimo. Não, é divertidíssimo. Eu já passei por vários tipos de trabalho médico em cuidados de saúde primários. A minha formação de base é médico de família, também pelos hospitais que passei. E há uma coisa comum em todas as equipas de cuidados paliativos por onde eu também passei, que é o humor e a felicidade no trabalho, porque a equipa cuida, as pessoas dentro da equipa cuidam-se mesmo uns dos outros, e não estamos sós, não é? Nós estamos inseridos numa rede de cuidados paliativos, nós estamos sempre a articular com as equipas de cuidados paliativos dos hospitais ou das unidades de internamento específicas para cuidados paliativos, e também estamos sempre em articulação com as outras equipas que estão a ajudar aquele doente, não é? O médico de família, em primeiro lugar, e a enfermeira de família, as equipas de enfermeiros que fazem ou tratamentos de penso em casa ou prestam outro tipo de apoios, e também dos profissionais que lá está, não tendo na nossa equipa, temos de nos recorrer dos outros que existem nos centros de saúde, psicólogos, às vezes nutricionistas, assistente social, quase sempre, e ainda de um pilar que ainda não falei, que é muito importante, que é a comunidade, que é onde eles vão buscar o verdadeiro apoio, em primeiro lugar, à família, não é? Ou cuidadores, e a todas as outras estruturas que nós temos de conseguir fazer despolutar para que aquilo seja possível, não é? Para que seja possível as pessoas cumprirem o desejo de, naquela fase da vida, que é o fim da vida, mas que é vida, consigam cumprir o desejo de estar em casa, estarem com as pessoas que amam e bem controlados sintomaticamente. Este também é sempre o primeiro passo. Por isso trabalhamos em conjunto para um bem comum. É muito engraçado aquilo que também já foi referido na apresentação inicial, que é a passagem da Fratelli Tutti, que até cita Vinícius de Moraes, que é língua portuguesa, estamos aqui, que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Às vezes, nem sempre, infelizmente, mas quando as coisas até conseguem correr mais ou menos bem, todos
cada um na nossa equipa, todas estas equipas, os familiares, os cuidadores, somos todas estas faces diferentes que enriquecem a experiência e aquela vida e que fazem com que lá está o todo seja maior do que a soma das partes e que trabalhamos nesta cultura de encontro nos bastidores para a equipa, não é? A minha equipa de cuidados paliativos, as outras equipas de cuidados paliativos, os outros profissionais, toda a comunidade, para que no fim de vida temos tido tantos exemplos de reconciliação familiar, de pacificação que as pessoas têm no fim de vida com a sua própria biografia e que consigamos aliviar o sofrimento físico, lá está, mas também psicológico e muitas vezes social e às vezes espiritual. Muito bom, Manuel. Obrigado. Obrigado pela sua partilha. E, assim, tudo que você falou enriquece, mas tem um termo, né, que a gente também usa aqui no Brasil, que é o médico da família. Me especializei, sou médico da família. Eu acho que isso é um termo tão bom porque é diferente do médico especialista. O cardiologista é especialista no coração, o pneumologista, né, nos pulmões, mas o médico da família ele é especializado em gente, né? Ele é especializado em cuidar do outro. Então, isso é muito bom. Muito bom ouvir você também falar sobre a importância do humor e da felicidade no trabalho, né? Porque tem gente que leva o trabalho de uma forma tão pesada, tão difícil no dia a dia, seja aqui, seja em Portugal, seja em qualquer outro lugar do mundo, a gente vai ter pessoas bem e pessoas mal-humoradas no trabalho. Então, assim, um excelente lembrete. E por falar em bom humor e alegria, a gente vai receber agora o Robson, aqui do Brasil, o Robson Pereira, ele que é administrador, engenheiro de segurança, ele é diretor da Federação do Comércio de Sergipe e vice-presidente da Associação Comercial também. Se identifica como um sonhador, casado, pai de 3 filhas. O Robson é uma pessoa super animada, alegre. Então, assim, Robson, esses 10 minutos que você tem, que você nos contagie, como o Manuel, como o Felipe nos contagiaram, com o seu exemplo, com a sua vida, e o momento é seu. Se precisar, a gente está aqui. Olha, só tenho a agradecer pela oportunidade. Estou muito feliz, tá, de ter podido participar dessa palestra do Felipe. Felipe, fantástico, uma reflexão muito profunda. O Manuel trazendo outra visão. E eu digo que nós vivemos com diversidades, né? Cada um de um jeito, cada um com sua vida, cada um com seus problemas. E nesse momento todos nós estamos focados no principal, que é a fraternidade. Nós acabamos de ouvir a visão de um médico. E agora vocês vão ouvir a visão de um empreendedor. E eu costumo dizer que a vida foi muito bacana comigo. Ela conseguiu transformar um peão em um patrão. Então, eu acho que não são muitos casos de um camarada que começa numa empresa como faxineiro, limpando banheiro, lixando extintor de incêndio e varrendo loja, e acaba passando por todas as fases. E ele foi peão, ele foi balconista, vendedor externo, gerente de vendas, e acabei comprando a empresa do meu patrão. As pessoas dizem, poxa, rapaz, que coisa louca. Dá um livro, viu, gente? Isso dá um livro, dá história, e eu costumo dizer que essa história é cheia de altos e baixos, e se alguém quiser se emocionar, a gente arranja um outro momento para conversar, e eu vou dizer que isso é pura emoção. Mas tudo isso me leva a fazer grandes reflexões. Eu vim de uma vila, tá? Quem conhece uma vila, imagina como é viver no local que tem 32 famílias morando no mesmo espaço, dividindo 2 banheiros. Quem conhece uma vila sabe que é viver numa vila que só tem 2 lavanderias. Quem conhece uma vila sabe o que é pobreza. E eu costumo dizer que eu me formei, tá, gente? Eu sou PhD de pobreza, mas é uma pobreza que começa aos 16 anos de idade. Então, quando eu falo de pobreza com as pessoas, eu não costumo falar do que eu li, muito menos do que eu ouvi. Eu costumo falar do que eu vivi. E Deus foi tão bondoso comigo que me trouxe até aqui, que me mostrou caminhos
que fazem com que a gente perceba claramente que é possível, sim, superar dificuldades, que é possível, sim, construir toda uma história. Mas toda essa história que eu construí, pessoal, não teria nenhum sentido se do meu lado não tivessem pessoas. Pessoas que apostaram em mim, pessoas que acreditaram em mim, pessoas que estiveram ao meu lado construindo diariamente tudo que nós fizemos. E aí, como empreendedor, eu costumo dizer que a maior arte que nós temos é saber cuidar das pessoas. A maior arte, aquilo que faz você crescer, é você tentar entender o que passa nas cabeças das pessoas e não ficar só focado em quanto eu ganho, quanto eu lucro, quanto vai dar de resultado. Não é bem assim que funciona. Porque do seu lado tem pessoa que sente, tem pessoa que chora, tem pessoa que se emociona, tem pessoas que precisam de você como empreendedor para dividir com você esse espaço. Então, os louros, eles são divididos. Neste momento, como administrador, eu paro para pensar na palavra fraternitude e digo, poxa, que bom que eu consegui compartilhar com essas pessoas toda essa história. E fico imaginando o que eu poderia fazer mais para contribuir com elas. O Brasil, como o mundo, passa por momentos extremamente difíceis, tá, gente? Aqui não é diferente do que está acontecendo lá fora. Quanta vontade nós temos de abraçar mais, de beijar mais, de fazer mais afagos, de ter mais carinho. Pessoal, faz uma falta danada. Pelo menos para mim faz uma falta danada me aproximar de pessoas e abraçar, mas abraçar com emoção. Abraçar com carinho. Abraçar com aquela coisa do, poxa, que bom que você está do meu lado. Uma das coisas que eu acho muito importante na vida da gente é justamente essa atenção. Essa vida de empresário, como talvez a vida do médico, como talvez a vida do engenheiro, ela é feita de muitos compromissos, gente. E a gente vive ligado em 220 o tempo todo. Aqui no Brasil é 220, eu não sei lá fora, mas 220 é muita eletricidade, é muito corre-corre. E se você não parar para refletir, para pensar, você vai perceber que você começa a se desconectar de pessoas. E uma empresa é feita de gente. E o que faz a empresa crescer são conexões, são parcerias, são amigos, são pessoas que acreditam em você e que você acredita nela. A economia precisa muito disso. Eu costumo dizer que existem dois pilares que a gente não negocia. Pelo menos eu tenho como pilar padrão, eu não negocio. Que pilares são esses, Robson? O primeiro pilar, respeito. Poxa, gente, é fundamental o respeito. O respeito que a gente tem uma autoridade, a gente tem um mendigo que está na rua pedindo ajuda a você. O que nós temos de melhor ou de pior que pode fazer com que a nossa relação de respeito não siga uma linha muito reta e coerente? O segundo pilar que eu também não negocio é a confiança. Eu acho que esse é um pilar básico. Quando você tem alguém do seu lado que você confia e que essa pessoa também confia em você, já é estabelecida uma relação muito forte. Uma relação em que só tem ganhadores. Pessoas que estão conectadas para obter resultados coerentes. Então, a vida me ensinou que a gente não é nada sem ter do nosso lado alguém que acredite na gente. E a gente precisa, cada dia mais, ter essa percepção. Para participar desse evento, eu fiz questão de ler bastante sobre as encíclicas. Eu fiz questão de ler bastante sobre a economia de Francisco. Nossa, como eu estou feliz por essa oportunidade, viu, Matheus? Nossa. Até porque, puxa, a gente se sente importante, velho. A gente percebe que a gente está aprendendo uma coisa básica. A gente está aprendendo a amar, velho. Sabe o que é isso? Sabe o que é abraçar? Sabe o que é... Quer dizer assim, cara, poxa, eu gosto disso. Eu gosto de gente. Eu sou um aficionado por gente. Eu vivo dizendo que Deus me deu uma missão de chegar até aqui para dar emprego. Quando eu dou emprego, eu vejo gente sorrindo. Quando eu vejo gente sorrindo, eu vejo gente pagando suas contas. Eu vejo a coisa melhorando mais.
Como eu sou vice-presidente da Associação Comercial de Sergipe e diretor da Federação do Comércio, eu vivo dizendo ao pessoal, nós somos pessoas que foram predestinadas a fazer o bem. Ser empresário não é fácil, gente. Eu não sei lá em Angola, eu não sei como é que funciona, mas no Brasil é um grande desafio. É um grande desafio. Puxa, e eu sou assim, eu sou movido a isso, eu sou um cara elétrico, eu gosto de desafios, eu gosto de fazer com que a vida me ensine cada momento o que ela mais me ensina, que eu estou do lado de pessoas maravilhosas. Alexia, Felipe, o Érico, José Garcia, Matheus. Manuel, parabéns, Manuel. Caramba, gostar de gente, cara, é isso. A gente percebe nos seus olhos que eles brilham. Você faz o que gosta. Os olhos brilham quando a gente faz o que gosta. Gente. E quando a gente faz o que gosta de pessoas, aí não tem limite para isso. Eu lembrei de uma musicazinha que é aqui do Brasil, não sei se vocês conhecem, mas é muito legal, tá? E a musicazinha é Quando a Gente Ama. E ela fala assim, ó. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Fala que me engana, mas fala que me ama, mas é da boca para fora. Ou você me ama, ou não está maduro. Onde está você agora? Onde está você? Que eu quero abraçar, que eu quero amar, que eu quero compartilhar a minha felicidade, que eu quero ver sorrir, porque o sorriso, ele abre portas, porque o sorriso torna a gente sempre pessoas muito melhores. Olha, fiquem com Deus, eu estou muito feliz por esse momento e espero que vocês estejam também. Momento mágico, momento abençoado. Ó, sintam-se abraçados, porque eu estou sentindo falta disso, muita falta disso. Então, o abraço é virtual. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Robson. Como eu disse, gente, que ele ia trazer alegria, eu afirmo, né? Eu acredito que todo mundo sentiu essa alegria do Robson, que, como ele começou falando a respeito da diversidade, né, de nós, a diversidade dos seres, como cada um de nós, nas suas experiências, coloca um pouco de si e na nossa, cada um com a sua fé, né, mas na minha, um pouco de Deus, né, um pouco do que a gente recebeu ali, do que a gente aprende. E que bacana você dizer, né? A gente está aqui para aprender o básico. E o básico é o amor ao próximo, é o cuidado com o próximo. Então, é um básico que a gente precisa ser lembrado todos os dias. E a gente foi lembrado por você, Robson, hoje, com certeza, que essa sua generosidade, que essa sua alegria é uma oportunidade nossa. Então, quando você nos agradece, citou meu nome, na verdade, é a gente que te agradece por você ter partilhado, por você ter se disponibilizado, como o Manuel, como o Felipe, que hoje com certeza é um dia de muita alegria a gente estar aqui. E agora a gente vai receber de Cabo Verde, a gente tem esse prazer da gente viajar, né, rapidamente de um país para o outro. O Frei Silvino Bebete, se eu tiver falado o sobrenome errado, por favor, me corrija, tá, Frei? Ele Tá certinho? Tá certinho? Tá certinho. Tá, frade na ordem dos caputinos, não é isso? Exato. Boa. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado porque o senhor estar aqui com a gente hoje para poder partilhar. São 10 minutos, mas eu tenho certeza que são 10 minutos que o senhor vai conseguir nos brindar e nos presentear mais do que com a presença. Então, fica à vontade para compartilhar com a gente. Se precisar de alguma coisa, estamos aqui no suporte, tá bom? Se ouve bem. Sim, te ouço bem. Ok. Obrigado, cumprimento a todos os participantes, além de cumprimentar a ti, Matheus, que te vejo todos já desde tempo. Pronto, eu vou ler, depois de todos esses oradores que falaram brilhantemente, mas eu preparei uma leitura. Portanto, eu sou Frei Silvino, tenho 64 anos, estou em Cabo Verde há 30 anos. Vivo na Igreja São Vicente. Em 2003, encaminhei um projeto com a juventude da periferia da cidade de Mindelo, onde estou. Este projeto visa criar espaços para a juventude livres de interesses comerciais, políticos
e também sem exigir a prática da religião católica. Tivemos a sorte de encontrar espaços da Câmara disponíveis, dos quais nos deram a gerência. Nesses espaços, abertos de manhã, tarde e noite, promovemos uma relação amigável entre os jovens e disponibilizamos espaços e materiais para praticar o desporto, encaminhar-se no teatro, praticar a dança, aprender a música. Também damos apoio escolar à primária e ao secundário. E nos últimos tempos, apoiamos jovens que querem ser empreendedores. Ultimamente temos um grupo de cerca de 15 jovens que se reúnem quinzenalmente para falar das dinâmicas do empreendedorismo. Uns deles já têm iniciado uma atividade, outros estão preparando-se. Por que eu quero apoiar o empreendedorismo? Sendo filho de um empreendedor, sou sensível à matéria, mas também porque hoje o mundo do trabalho explora muito a juventude. Portanto, eu queria, apoiando os jovens empreendedores, contribuir para um mundo diferente, que é, de fato, o da economia de Francisco. A economia mexe com todos os aspectos da vida da gente. E a nossa mensagem cristã, se hoje não inclui uma visão da economia, é uma mensagem mistério. Quais são as ideias que vamos a circular nesses jovens? Combater a visão do dinheiro como valor absoluto, torná-lo um instrumento que reconhecemos necessário, mas não primário. Por isso dizemos que o objetivo da empresa não é o lucro, como está escrito em muitos livros de economia, mas criar trabalho. E esse trabalho deve produzir bem a quem compra. Isso quer dizer que o bom de um produto não é deixado à escolha de quem compra, mas é o objetivo de quem o fabrica. Portanto, já no processo de produção é contemplada a pessoa que vai comprar, não para satisfazer vícios, caprichos ou manias, mas para contribuir para o bem do seu e do seu familiar. Antes do início do 1800, em todos os livros da economia, havia um subtítulo que identificava essa matéria como a ciência da felicidade. Os economistas daquela que era considerada a ciência da felicidade apoiavam-se no dito: o homem, por natureza, é amigo do outro homem. E, portanto, o mercado torna-se, ou poderia tornar-se, troca de bens entre amigos. Poderíamos dizer que torna-se momento de experiência da fraternidade. Esse mercado contribui para uma sociedade feliz e daí o antigo termo de pública felicidade, onde a felicidade é o resultado da partilha dos bens dados pelo trabalho. Para combater o falso valor absoluto do dinheiro, precisamos que o trabalho não seja valorizado ou medido simplesmente pelo valor monetário. Temos de criar uma consciência que acredita que o trabalho satisfaz por si só a quem o executa. Trabalhar dignifica e satisfaz quem trabalha, seja qual for o seu trabalho. O trabalho não é dos escravos, é do homem livre. Eu tinha expressado muito bem São Bento quando, com o lema Oração e Trabalho, identificava para os seus monges o caminho que leva a Deus. É preciso, porém, criar um ambiente de trabalho digno do homem, e está aqui a responsabilidade e o valor do empreendedor. O empreendedor não é suficiente ter competência, mas capacidade de liderança, no sentido de atrair outros a trabalhar com ele. E a sua empresa pode ser um lugar de experiência de felicidade, no sentido dito antes. A recompensa em dinheiro é obrigatória, mas ao recompensar com o salário, o empreendedor tem de mostrar a sua apreciação para o trabalho feito a quem trabalhou. Essa apreciação faz parte do salário, é ela que dá valor ao dinheiro, que sozinho nunca pode chegar a recompensar dignamente. Pode-se, em um certo caso, que aconteceu em alguma empresa na crise que começou em 2008, renunciar ao dinheiro para recuperar a empresa.
mas não se pode renunciar a esse reconhecimento, que, reconhecendo o trabalho, reconhece a pessoa, estabelecendo e solidificando com ela uma relação plenamente humana. A criação de uma relação humana digna que acontece entre as pessoas que trabalham juntos é o primeiro fruto da empresa. O outro fruto é a relação digna e profundamente humana que se instaura através da venda do bem produzido com as pessoas que o compram. A empresa, com os seus clientes, instaura uma relação que perdura no tempo e que se baseia na confiança e nos frutos do bem produzido. Portanto, o trabalho, por ser trabalho, é ocasião para criar uma relação humana e, tirando o dinheiro o seu falso domínio, constrói uma sociedade estratégica. Quando o dinheiro se torna instrumento, o valor humano recupera a sua presença na ciência da economia. Como cristãos, teríamos de ter mais facilidade a reconhecer a necessidade da recuperação do valor humano por dentro da economia. Mas é, no entanto, uma exigência da pessoa por ser pessoa. Quem hoje não se esforça nessa dinâmica, não só poderiam dizer que não é cristão, mas empobrece o valor da sua pessoa, na qual esconde-se o desígnio da sua vocação. Porém, não temos só ideias, né, que podem aparecer de difícil concretização, mas quero fazer uma experiência. Esta experiência não provém do mundo reconhecido como cristão, mas certamente do mundo querido por Deus. Eu quero falar de Apolinário, chamado Toy, é um economista aqui da Ilha de São Vicente e trabalhou em várias empresas e bancos da Ilha de São Vicente. Nos últimos 5 ou 6 anos, trabalha com a sua empresa, com a qual vende água engarrafada da Ilha de Santo Antão, vende frutas e hortaliças, sempre da Ilha de Santo Antão, e os produtos desses frutos, como sumo, doce, etc. Nessa sua empresa trabalham hoje cerca de 40 pessoas e deve ter cerca de 70 pontos de venda na Ilha de São Vicente. A empresa de Apolinário quadruplicou o número de pessoas que bebem água engarrafada e introduziu no mercado local produtos naturais, como sumo, doces, etc., abundantemente mais baratos do que no local se encontram, aumentando, portanto, de muito o número de pessoas que têm acesso a esses produtos. Como foi possível isso? Quando o Apolinário meteu o preço de venda na sua água, não se apoiou no preço utilizado no mercado, mas no custo real do seu fabrico. Quando via que ficava quase metade do que estava no mercado, não pensou em obter mais dinheiro possível, mas em distribuir a quantas mais pessoas fosse possível. Portanto, meteu a água na venda com esse preço, e obteve também uma procura alta e continuada que constitui uma grande venda. Portanto, a água de Apolinário é quase a metade das outras. Há uma outra dinâmica de interesse. A hortaliça que vem de Santo Antão, que o Apolinário vende na Ilha de São Vicente, é a mais barata do mercado. O preço alto na Ilha de São Vicente justifica-se com o custo do transporte entre a Ilha de Santo Antão e a Ilha de São Vicente. E é aceito para todos. Apolinário está mudando estes critérios. Ele está calculando o custo do seu transporte em 10 escudos ao quilo. Portanto, uma hortaliça que custa 100 ou 200 em Santo Antão custa 110 ou 210 em São Vicente. Uma diferença mínima que, portanto, permite a gente de São Vicente comprar a hortaliça de Santo Antão quase como se estivesse a comprar em Santo Antão. Essas duas ilhas se consideram ilhas irmãs, por causa da proximidade da troca de bens e serviços que sempre tiveram na história. Com a economia de Apolinário, essas duas ilhas expressam melhor a própria irmandade. Sim. Queres fechar? Frei, O Apolinário. Já só passou. gostaria de pedir. Isso, é só pedir para o senhor encaminhar os próximos 30 segundos já para a sua conclusão, que a gente, infelizmente, já estamos estourados aqui com o tempo. Importante, mas chega aí no fim. O que está acontecendo? O Apolinário está modificando o mercado. Um mercado instrumento de comércio, um mercado instrumento do comércio, a um mercado em serviço à pessoa.
Passamos de um mercado que enriquece alguns, poucos, a um mercado que serve muitos. Eu quero dizer como Apolinário conseguiu isso. Ele me disse um dia, minha mãe ensinou-me que cada pessoa tem direito à sua gota de água. Portanto, um valor humano, na base dessa operação econômica, está criando um mercado mais humano e acessível. Finish. Muito bom, Frei. Obrigado mesmo. A história do Apolinário e também desse trabalho conjunto, né, é muito importante para a gente perceber como é possível, sim, a gente fazer diferença, a gente transformar a realidade, né, de forma mais humana. E também foi interessante no finalzinho aí, quando o senhor menciona o porquê, né? Porque um dia a mãe dele também, ela transferiu isso para ele, a importância da transmissão dos valores, dos princípios, e da gente tomar muito cuidado, como o tempo todo nós somos exemplo para alguém. Então, a gente tem que se lembrar bastante disso. Agora, a gente teria aqui a partilha da irmã Florinda, de Guiné, mas ela está com um problema de conexão. Infelizmente, ela não conseguiu se conectar conosco, então eu vou ter a felicidade de chamar a Alexia, que também é de Angola, praticamente aqui uma pessoa que está desde o primeiro dia que a gente começou a estruturar esses encontros. A Alexia é uma entusiasta, ela trabalha como consultora independente no Hospital da Divina Providência, assessora aí na parte de desenvolvimento organizacional, é mãe e avó, e pelo jeito a avó coruja. Então, Alexia, boa noite, uma alegria te ver e te receber aqui mais uma vez. E os 10 minutos são seus, fique à vontade, tá? Boa noite. Eu vou aqui apresentar uma experiência que é coletiva, que é a experiência que nós realizamos no Hospital da Divina Providência, gerida pelos pobres servos da Divina Providência. Nós estamos a gerir o hospital desde 1997 e agora somos uma equipa de 400 colaboradores, de uma equipa multidisciplinar, médicos, enfermeiros, administrativos de várias especialidades, multicultural, multiétnica e multirreligiosa. Tem sido um desafio muito grande fazer o cruzamento de pessoas que pensam tão diferente e são tão diferentes, mas ao mesmo tempo assumindo o desafio de criar uma família. O hospital atua numa zona periférica de Luanda e o nosso alvo principal é prestar serviços de saúde básica à população de baixa renda da periferia de Luanda. Atuamos num contexto de extrema dificuldade econômica, o país está a passar um momento de crise econômica, onde há uma acentuada desvalorização da moeda e também um aumento dos preços dos consumíveis hospitalares e dos medicamentos, exatamente porque Angola é um país que vive de exportações. Atualmente o hospital vive à base de um financiamento do Orçamento Geral do Estado, mas nos últimos 2 anos tivemos vários cortes no nosso orçamento e nós tentamos manter o hospital ativo e a prestar os serviços com base de cobranças pelos serviços, mas há uma população em extrema pobreza. Uma consulta fica, em média, por mais ou menos 2,5 €. É um desafio muito grande de gestão manter aquela máquina ativa e em funcionamento. Naturalmente que também contamos com parceiros estratégicos que, através de financiamentos, nos permitem melhorar a infraestrutura e os serviços especializados. Bom, nós vamos apresentar-vos uma experiência, vamos mostrar o nosso trabalho no vídeo, mas queríamos dizer aqui que esta experiência só é possível pelo verdadeiro empenho que grande parte dos colaboradores a todos os níveis têm de prestar um serviço de saúde a quem não tem acesso a ele.
tem sido, por isso, um desafio permanente, constante, desenvolver estratégias e caminhar. Eu pediria a Caminho que mostrasse aquilo que nós temos feito. Attendiamo 150.000 pazienti all'anno, 70.000 in pediatria e 80.000 in medicina generale adulti. Eu penso che a opera da Divina Provvidenza attraverso l'ospedale. Io credo che l'opera della Divina Provvidenza, attraverso l'ospedale qui a Luanda, risponde al carisma di San Giovanni Calabria, che è quello di assistere le persone più bisognose. E come potete sapere, il municipio di Kalamba Kiashi è un municipio della periferia di Luanda. Laboratorio Analisi Ospedale Divina Provvidenza, 120.000 pazienti all'anno. L'ospedale Divina Provvidenza è costituito da un'unità centrale, dove ci troviamo adesso, e più altri 5 posti di salute. Per questo l'ospedale Divina Provvidenza non è solo un ospedale, ma è una rete sanitaria. L'ospedale Divina Provvidenza ha la sua rete primaria che interviene a livello delle comunità periferiche. Intervenção a nível da comunidade periférica, dove la sua attività è rivolta a bambini, adulti anziani e donne incinte. idosi e grávidas. Família da Luzia! Adultos de 1 a 20. Estamos localizados aqui, o posto São João Calabria está dentro do bairro Malangino, na zona 10. Siamo nel centro medico San Giovanni Calabria, nel quartiere Malancino, nella zona 10. Qui facciamo visite per adulti, pediatriche. E pediatria, che são as crianças. Também fazemos o segmento a grávida. Seguiamo le donne incinte, ma non abbiamo la sala parto. Facciamo l'accompagnamento per i 9 mesi. Dopodiché le donne incinte vengono indirizzate alla maternità. Maternidade. O nosso centro Nossa Senhora da Paz. Nel nostro centro Nostra Signora della Pace facciamo le consulte prenatali per i neonati, bambini, pediatria, medicina per adulti, abbiamo un laboratorio, il servizio di puericoltura e parto. Fizemos serviço di puericultura e PAV nas terças-feiras. Il martedì facciamo il test per l'HIV, che è gratuito. Siamo al centro malattie infettive dell'ospedale Divina Provvidenza. A destra vediamo la sezione tubercolosi. Abbiamo 2.000 pazienti in trattamento. A sinistra abbiamo l'area di HIV. Abbiamo nel nostro database 8.600 pazienti e comunque solamente 4.000 sono in trattamento TARV perché abbiamo un alto tasso di abbandono per 2 ragioni principali. Uno è
lo stigma, i pregiudizi, i preconcetti delle persone, e l'altro è la distanza o le difficoltà che i pazienti hanno per riuscire a venire all'ospedale Divina Provvidenza. È importante avere un centro medico nel quartiere, perché le persone che abitano nel vicinato, e non solo, prima di andare all'ospedale maggiore passano di qui, poi solo se riscontriamo delle complicazioni li trasferiamo negli ospedali di specialità, come l'ospedale Divina Provvidenza. I pazienti che vengono esaminati lì e che hanno bisogno di essere mandati in un centro specializzato, qui all'ospedale trovano una grande differenziazione. Il settore principale è quello della malaria e delle malattie tropicali. As pessoas que chegam nos nossos postos. Le persone che vengono nei nostri centri e nel nostro ospedale non sono solo persone che vivono qui, in questo municipio, in questo territorio di Calamba Chiasci. Sono persone che vengono anche da altre parti, da altre province. Per la malnutrizione vengono da Malanci, Kwanza Nord. Kwanza Nord. Qua siamo al centro nutrizionale terapeutico, sono 25 posti letto e il centro nutrizionale terapeutico si occupa della malnutrizione grave. Tutti quei bambini che per varie ragioni economiche e sociali non riescono ad avere un'alimentazione corretta in casa e devono ricorrere all'ospedale per riequilibrare la dieta e quindi poter continuare una vita normale. Abbiamo 34.000 bambini accompagnati, 800 sono internati ogni anno e 4.000 sono in seguimento nutrizionale. Naturalmente, para nós mantermos os nossos serviços. Naturalmente, per mantenere i nostri servizi dobbiamo far pagare una tassa, ma ci sono molte persone che non hanno la possibilità di pagare. Essas pessoas não pagam. O Hospital da Divina Provvidenza. Queste persone non pagano. L'ospedale Divina Provvidenza, attraverso l'area sociale, identifica questi casi e l'ospedale, grazie ai contributi dei pazienti che se lo possono permettere, aiuta a pagare le visite e le medicine di queste persone in difficoltà. As consultas, os medicamentos dessas pessoas que passam necessidades. Il Consiglio Generale ha costituito una Commissione Internazionale della Sanità. Ci sono rappresentanti delle 4 attività sanitarie che noi poveri serbi abbiamo nel mondo, che è qui a Luanda, c'è in Italia, Brasile e nelle Filippine. E hanno fatto questa commissione anche per sentirsi tutti uniti, lavorare in rete, lavorare così, sentirsi fratello di quell'altro, utilizzare lo stesso stile. Se si incontra, si fa una riunione 2 volte all'anno via videoconferenze, una volta all'anno anche incontrandosi, così si crea un clima veramente calabriano, un clima familiare. E dopo c'è lo scambio anche tecnico, si fanno tirocini o si va a Negrar a fare un tirocinio, o questi dell'Angola sono andati in Brasile, quelli del Brasile sono venuti qui, e allora c'è anche questo scambio di conoscenze, diciamo così, tecniche, che veramente aiuta molto e te lascia anche più, in portoghese si dice animado. Bom, eu acho que as imagens falam mais que qualquer outra palavra, né? Mas este é um resultado de dedicação a um serviço à comunidade.
Maravilha, viu, Alexa? Você tem toda a razão. O vídeo fala muito, né? As imagens, mais até do que as palavras. E é um trabalho lindo, lindo mesmo. Uma missão, assim, de a gente aplaudir de pé. Eu queria só confirmar, alguém tinha me dito aqui no privado que talvez a irmã Florinda tinha se conectado. Irmã Florinda, você está por aí, irmã? Porque eu procurei, não encontrei, talvez tenha entrado com algum outro nome. Bom, se tiver, por favor, se manifeste aqui no chat. De toda forma, já vou adiantando para todo mundo que a irmã Florinda, ela havia compartilhado conosco uma apresentação. Então, nós iremos enviar essa apresentação da irmã Florinda juntamente com... ela está aqui. Irmã, então, eu vou compartilhar você aqui conosco, tá? Eu tenho só que te encontrar para poder te trazer aqui, mas... te encontrei, você está aqui. Você está me ouvindo, irmã Florinda? Eu estou ouvindo muito bem. Que bom, você entrou escondida aqui, né? Se escondeu de nós. Pois é. Olha, eu vou te pedir só uma gentileza. Como a gente foi passando aqui algumas coisinhas, queria pedir só para você ficar super à vontade na sua apresentação, mas que a gente, você tome bastante cuidado com o tempo mesmo para a gente poder não prolongar muito e, né, tem pessoas aí que já são quase 11 horas da noite, então é só para a gente otimizar o tempo, tá bom? Tá bem, tá bem. Então, boa noite a todos. É com muito prazer e carinho que eu estou aqui para poder partilhar um pouco da nossa vida, da nossa experiência. Vocês estão me ouvindo? Tá? Perfeito, tá sim. Bem. Eu sou das Irmãs Clarissas Franciscanas, missionária ao Santíssimo Sacramento, né? Nome muito comprido. E estou aqui em Gabu já há 4 anos, vou fazer 4 anos, e gostaria um pouco de partilhar um pouco de contextualizar a realidade aqui, né? Então, nós sabemos que Guiné-Bissau, mais ou menos nos séculos XV, século XVI, foi capital do Império Islâmico, né? Então, toda essa região de Gabu, né, Bafatá, Bambadinca, essa região leste do país, tem, assim, maior porcentagem dos muçulmanos, né? Então, nós convivemos bem, né, numa sintonia, numa harmonia, de uma forma bem assim, legal, né? Então, quando se trata do cuidado, né, com a vida, né, quando se fala do cuidado, eu acredito que para cuidar do outro, a gente primeiramente deve deixar-se cuidar por Deus, né? Quando Deus cuida da gente, a gente terá mais capacidade de poder cuidar do outro com o próprio sentimento de Deus, né? Então, é com esse desejo que eu começo essa partilha, né? E para dizer que esta nossa realidade do contexto muçulmano, né, tem seus valores e tem também seus contravalores, né? Então, assim, as meninas já crescem, né, já predestinadas para o casamento, e logo depois de 13 anos, 14 anos, já são dadas em casamento. Casamento é sempre poligâmico e forçado, né, e precoce. Então, eles começam a gerar antes da hora, sem ter ainda os aparelhos, os órgãos reprodutores assim, bem desenvolvidos, e começam, às vezes, a ter sucessivos abortos e também nados mortos, né? Então, com essa difícil realidade, né, criou-se uma casa das mães, onde a gente agora está gerindo, e também nós sabemos, como o Papa disse, que
sempre depois de uma crise, né, não se sai igual, né? Então, nesse sentido, podemos ver que depois da guerra de 98 aqui em Guiné-Bissau, né, então surgiu vários projetos e um dos projetos que surgiu é do Centro de Recuperação Nutricional, como estamos vendo aqui na apresentação, né? Então, esse Centro de Recuperação Nutricional cuida praticamente 99,9% do pessoal muçulmano, porque são maioritários aqui nessa região, né? Então, é com muita alegria que a gente, assim, convive com eles, partilha os momentos, né? Quando chegam, uma entrevista que foi feita pela Unicef na semana passada, né? Uma senhora disse assim, aqui nesta casa, chega chorando e sai sorrindo, né? Assim, para dizer que sempre quando chegam, né? Então, eles chegam já para, assim, desenganados da vida, né? E chegam, a gente começa, né? Podemos ver aqui, a gente faz todos os parâmetros, a gente mede, né? Faz aqueles medidas assim antropométricas, né? Que perímetro branquial, mede a altura, o peso, né? Para ver em que situação, né, da desnutrição encontra a criança, né? Se é aguda, a criança deve internar. Aqui nós temos 26 camas do internamento e sempre a casa está sempre cheia, né? E é o dia todo o trabalho, 24 horas, né? Para pouca gente. E assim podemos ver o processo de desenvolvimento, né, da criança, né? Essa é a mesma criança que estava ali deitada, é a mesma criança que está aqui, né? Que podemos ver. Essa aqui é a mesma criança que está aqui. Só para mostrar como é que acontece, né? A criança chega com olhos baixos, não vê para a gente, fica parecendo até um animalzinho, mas quando sai, olha o sorriso, né? Isso traz muita satisfação para a gente e a gente agradece a Deus por esse carinho dele, né? Nos permitindo fazer um bem aos outros, aos nossos irmãos, né? Então, aqui a seção de comida que nós podemos ver, né? Aqui nesta região tem uma particularidade em toda a Guiné-Bissau. Os muçulmanos, eles não têm assim aquele cuidado de preparar alimentos específicos para os bebês, né? Saem da mama e já começam a comer alimentos dos adultos, né? Então, aqui nós podemos ver, quando eles chegam aqui, choram muito para poder adaptar-se aos alimentos do bebê. E quando começam a adaptar-se, já é hora de ir para casa, né? E comem muito, né? Essa aqui é a mesma criança aqui, né? Quando chegou, olha só, quando chega, normalmente não gostam de ver a gente, né? Fica chorando, fica muito feio. E quando vai, olha a diferença. A diferença. Então, é isso que nos move cada dia, cuidado com o outro, né? E volta, às vezes, para agradecer, né? Olha, a criança volta para agradecer e volta juntamente com o avô para agradecer. Então, isso, de fato, é uma fraternidade universal, né? A gente aqui acolhe todo mundo, acolhe todas as cores, né? Acolhe todas as religiões, principalmente nós, quando chegamos aqui, trabalhávamos mais assim na pastoral, assim, com a catequese, com a formação de líder, de família, mas depois da guerra surgiu esse centro, a gente tem a maior parte agora com os nossos irmãos muçulmanos, né? Então, eu acho que é isso mesmo, isso que o Fratelli Tutti vem nos injetar para nos mostrar que a gente deve sair, né? Não pensar que é outra religião, que é outra raça, outra cultura, né? Mas a gente deve sempre ir para frente, fazer o bem, né? Essa criança é a mesma criança aqui, né? Então, para a gente ver, muitas das vezes, quando eles chegam, eles têm aquela rixa entre Fula, Mandinga, Biafara. Às vezes acontece alguma coisa,
Então, a gente chega para perguntar o que é mesmo que está acontecendo. Aí eles falam assim, aquela fula, aquela mandinga. Aí a gente chega perto e fala assim, como é que é? Aquela mandinga tem nome ou não? Tem. E como é que chama? Aí a gente fala, aqui, né? Cada uma tem a sua cultura, tem a sua linguagem, mas aqui nós devemos aprender uma única linguagem e a outra, né? Que todos nós, que nos permite comunicar entre nós. Aí eles ficam curiosos assim, qual é a linguagem? Qual é outra língua que devemos aprender? É a linguagem do amor, né? Do carinho, do cuidado, do perdão, né? É isso que nos faz, né, ser uma fraternidade de amor, né? Eu não vejo porque a fula faz assim, a mandinga faz assim, não. Né? Nós todos aqui somos irmãos, estamos aqui por um único objetivo. Então, se o tratamento, a cura dos nossos filhos, então nós devemos deixar, né, que essa motivação nos molde também, nos deixe, né, levar por esse outro lado, né, que é do amor, que é do perdão, do carinho, de ver a necessidade do outro para além daquilo que já trouxe, que é do sofrimento, né? Então, para mim está sendo assim uma boa experiência, né? Aqui podemos ver as mulheres de Casa das Mães, né? Sempre temos 24 camas aí na Casa das Mães e são grávidas assim de risco, né? Obstétrico. Normalmente tem às vezes 2 de hemoglobina, a gente até duvida como é que essa pessoa conseguiu andar até chegar aqui, né? Às vezes recebem transfusão de sangue, né? Às vezes vem aqui por causa do edema, né? Às vezes vem aqui porque já tem vários partos, né? Às vezes vem aqui porque tem sucessivos abortos, né? Então, são várias situações que levam essas mulheres a internarem aqui. Às vezes, ficam muito tempo, às vezes 6 meses, às vezes 3 meses, depende de cada situação, de cada realidade, né? Então, a gente tenta sempre fazer, né, a sensibilização e a formação, né? O principal não é só dar o alimento para que possa dar a luz ou para que a criança se recupere, mas a sensibilização, a mudança da mentalidade, da cultura, assim, para enriquecer a nossa cultura mais, né? Porque nesse ambiente, o alimento é muito fraco. Este alimento, arroz, por exemplo, arroz e peixe, No entanto, eles cultivam muito. É um lugar onde cultiva mais milho, feijão, cultiva 5 tipos de milho, mas eles não usam, só vendem, né? Então, a desnutrição é muito alta nessa região. E a mortalidade também é uma das regiões que tem mais mortalidade, tanto materna como infantil, né? Aqui a gente promove algumas atividades para que, quando ficam assim com saudade da casa, a gente busca algumas coisas para poder detê-los mais, para poderem se sentir felizes e ficar mais com a vontade, né? Alguns trabalhos que nós fazemos, todas as semanas vamos nas tabancas para fazer rastreio, para ver a situação da criança, para ver a situação de mais grávidas. Quando nós encontramos, nós trazemos para cá para poder cuidar, para tratar. E quando estão bem, eles fazem festa, como vocês viram ali. Fazem festa e agradecem muito. E sempre vão e voltam. Assim, é reconhecimento a esse cuidado que a gente tem feito por eles, né? Então, eu só tenho que agradecer, né, a essa oportunidade que vocês me deram para poder testemunhar um pouco da nossa vida, né, missionária e de clarissas aqui em Guiné-Bissau. Muito obrigada. Obrigado você, irmã Florinda. Quem sou eu para aceitar você agradecendo? Eu que agradeço, eu acho que em nome de todo mundo. Que experiência, que partilha linda, que momento rico que foi te ouvir. Obrigado mesmo, viu? De coração.
É impactante mesmo, é transformador ver o que vocês estão fazendo. Parabéns por esse trabalho incrível. Acho que tem tanta gente falando no chat aqui, cumprimentando e reforçando, que depois vale a pena depois você dar uma olhadinha e ver, né, o impacto que essa sua partilha causou em todos nós, e de verdade mesmo. É lindo, lindo mesmo. Gente, agora a gente vai se aproximando, infelizmente, porque hoje foi mais um dia incrível, só gente boa, só partilhas que cada um da sua forma e cada um na sua vivência conseguiram chegar na gente, desde o Felipe, do Manuel, do Robson, do Frei Silvino, da Alexia e da irmã Florinda, conseguiram tornar essa noite uma noite leve, agradável e que mexe, né? E que tem que mexer mesmo. Esse é o objetivo nosso aqui. E agora eu quero convidar o Eric. O Eric, ele vai agora nos ajudar, né, a bem finalizarmos esse nosso encontro. As apresentações irão no anexo para vocês no e-mail, então fiquem atentos. E na semana que vem, eu só vou pedir licença para o Eric para eu dar esse recado agora, nós teremos o nosso último encontro dessa série de 5 encontros, onde nós estamos compartilhando, né, com os países de língua portuguesa. Na semana que vem a gente vai encerrar esses encontros, então eu conto também com todo mundo, com vocês aqui, com vocês convidarem aquelas pessoas que até hoje vocês estão enrolando, ainda não chamaram, agora é a hora, terça que vem estaremos juntos. Eric, por favor, fique à vontade e nos ajude a bem finalizarmos esse dia que foi abençoado. Obrigado, Mateus. Obrigado a todos que falaram hoje. Gostaria de terminar este dia com uma figura do cuidar, uma figura por excelência de cuidar, que é a nossa Mãe Maria, para quem tem uma fé religiosa, e também que é uma figura presente em todas as religiões. Para quem está em Brasil, conhece muito bem a Nossa Senhora da Aparecida, que está em Portugal, a Nossa Senhora da Fátima. Aqui na Angola, referimos como a Mamã Mushima, Mamã do Coração, e até as pessoas que não têm uma religião específica, um credo específico, têm uma mãe aqui terrena. E a figura de Maria tem 3 atitudes muito interessantes que o Papa Francisco evidenciou no fecho do mês mariano, 7 anos atrás, e nos dá estes 3 elementos que poderiam também nos ajudar no nosso trabalhar, no nosso cuidar das pessoas, que são a escuta às pessoas que nos rodeiam, saber quais são os sofrimentos, as necessidades, tomar decisão, que é a segunda palavra, para poder ter um testemunho concreto daquilo que poderíamos ser para os nossos irmãos. E a terceira palavra é ação. Ação, ter mãos na massa. E acho que é isso que ouvimos hoje e que desejamos para todos nós, que possamos ser estas pessoas cuidadosas dos nossos irmãos cá na Terra. Muito obrigado e feliz noite. Obrigado você, Eric. Uma ótima, maravilhosa noite para todos. Reforço, semana que vem, o último dia dos nossos encontros, dessa série de 5 encontros, teremos Moçambique, o domingo está aqui, com presença confirmada. Então, na semana que vem, serão 6 países de língua portuguesa. Olha que privilégio que nós estamos tendo nessa troca, essa partilha, e eu tenho certeza que todos vocês estarão aqui. Então, gente, vamos, né, ficar à vontade agora para que vocês... Carminho, por favor, você consegue liberar o áudio de todo mundo aí, para que todo mundo possa dar uma boa noite bem animado? Já está. Já está? Então, já podem despedir-se de todos. Podem se despedir. Eu vou remover esse chat aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite, Noite. Robson. Obrigada. Foi ótimo. Um abraço, meu querido. Amém Saudade. a todos. Estou apaixonado por Isso. vocês. Passe bem. Adeus. Abraçar todo mundo aí. Vamos lá, um abraço geral. Vamos todos abraçando. Abraço. Ai, que gostoso. Oh, legal. Isso. Obrigada pela partilha, foi ótimo. Obrigada. Parabéns. É. Parabéns. Obrigada. Isso. Parabéns a Aprendi todos. muito também, aprendi muito com vocês, viu? Obrigada. Parabéns a Obrigada, todos irmã vocês. Florinda. Lição É, de é. vida, espetáculo. Irmã Florinda ganhou o fã-clube. Obrigada. Irmã Florinda ganhou o fã-clube, viu? Tava difícil. Tá de parabéns, irmã. Estava difícil de encontrar a irmã Florinda, mas conseguimos. Né? Pois é. Nós insistimos até conseguir. A hora que liberar isso tudo, a gente vai fazer em cada um desses lugares presencial. Brasil, Angola, Guiné, vamos lá. Muito Portugal, bem. vamos fazer presencial. Isso. Vai ser muito bom. Bem. Parabéns, Boa noite gente. a Obrigada todos. pela partilha. Isso. Boa noite. Obrigada.